vencedor do Mané Garrincha. Um espetáculo das duas torcidas. Vamos para a decisão. É domingo de decisão na GTV. Autoriza o árbitro. A saída é do Flamengo. Vamos para a Supercopa Rei 2026. Flamengo e Corinthians. Jogo que mexe com milhões e milhões e milhões de apaixonados em cada canto desse país. 90 minutos para a gente conhecer o primeiro campeão do ano. Se terminar empatado, tem disputa de pênaltis. É domingo de decisão na GTV. Domingo que a gente ama na GTV. E o Hugo Souza já teve que trabalhar com o pé. Já tem jogador do Corinthians caído. O Carrillo já estica para o Yuri. O Corinthians vem para o contra-ataque. O Memphis está na área. Primeira chegada do Timão. Aí o Yuri vem para cima do Léo Ortiz. O cruzamento passou pelo Memphis e saiu do outro lado. 45 segundos. O Timão chega assustando com o Yuri, com o Memphis, com os seus jogadores que decidem, que desequilibram. E o Memphis ficou reclamando ali. Que potência física do Yuri Alberto, né? Assim, botando para o lado e dando um tiro para dentro da área, buscando ali o segundo pau, mas fica muito clara a tentativa do Corinthians também explorar a linha alta do Flamengo, né? A gente viu isso acontecer. O Vasco teve algumas tentativas, o Fluminense teve algumas tentativas, o São Paulo tentou explorar também as costas da defesa do Flamengo, e no primeiro ataque o Corinthians tenta também. E quem melhor ataca o espaço no Corinthians é o Yuri Alberto. O jogo não recomeçou ainda, hein? Tem alguma checagem acontecendo. Foi o lance com o Bidon, né? O Bidon tá reclamando de algum braço ali. Sem bola, né? Mas a gente não viu até agora imagem nenhuma. O árbitro tá esperando ali um chamado da sala de vídeo. O VAR hoje é o Rodolfo Toschi Marques do Paraná. O jogo tá parado, o Bidon tá fazendo um gesto ali com o braço direito, ó, que alguém teria largado esse braço na direção dele. Já mandou seguir o jogo o árbitro. Ó, aí é o lance, ó. Não tem disputa de bola, tá? A bola tá bem longe. O Alexandro passa ali pelo Bidon. E o Bidon reclama que sobrou um braço do rosto dele. Aí a cobrança vai ser feita pelo Varela. Tentativa do Pedro. Chega embaixo para tirar Gabriel Paulista. Aí vem estourando o Léo Ortiz de qualquer maneira. Tentou ali o Ranieri, não acertou o tempo de bola não. Gustavo Henrique vem para corrigir. Flamengo insiste. Tem dividida do Pedro, tem recuperação. Yuri Alberto abre. Aí essa bola é para o Memphis Depay. Timão vem para o ataque, o Bidu passa ali junto com ele. O Memphis está marcado pelo Plata. Soltou. Matheus Bidu vem começando. Aí o passe por dentro para o Ranieri. Campeão da Copa do Brasil de um lado, campeão brasileiro do outro. É Flamengo e Corinthians, vale o título. E o lançamento para o Mateuzinho, muito comprida. Muito comprida essa bola para o Mateuzinho. Tá aí o Paquetá ao lado do Danilo, né? O Danilo tá voltando a ficar à disposição. E o Paquetá pela primeira vez ficando à disposição. Ele que foi anunciado nessa semana. Estamos na 9ª edição da Supercopa. A Supercopa começou ali no comecinho dos anos 90. Teve 2 edições. O Corinthians ganhou uma delas, inclusive. Depois parou por quase 20 anos. E aí retornou em 2020. O Flamengo tem 3 títulos na Supercopa. E esse título do Corinthians, em 91, foi em cima do Flamengo, no Morumbi, com o gol do Neto. Times que já venceram a Supercopa. Gigantes do futebol brasileiro frente a frente. Aí o Ranieri subindo. Essa bola volta para o Corinthians. Tentativa do lance individual. Desarme vem. Aí o Carrascal correu atrás da bola, o Bidon. Mateuzinho acompanha. Carrascal prende, foge do contato, recua, deixa para o Pulgar. São os primeiros minutos dessa grande final em Brasília. Final é com a GTV. E sempre lembrando, já falamos bastante disso do pré-jogo, se empatar, pênaltis. Direto. Pulgar, aí o Ranieri bem, nesse combate bem para dar esse bote e mandar essa bola para fora. Jorginho. As duas torcidas cantam forte. Agora a gente ouve o torcedor corintiano. Espetáculo nas arquibancadas. Pediram um toque no braço ali do Bidu. O Rafael Klein viu.
e acabou apontando. E nesse começo de jogo, Jorge, o Corinthians já muito interessado em subir a linha de marcação e pressionar o Flamengo lá em cima justamente para conseguir recuperar essa bola mais rápido e fazer esse jogo acelerado buscando o Yuri Alberto em profundidade. Então, empenhado aí e sendo carregado pela sua torcida que aparentemente canta muito alto, o Corinthians começa muito firme. Corinthians recuperou, lá vem Yuri Alberto. Aí ele recomeça chamando o jogo mais atrás. Toquinho na frente, o André tá por ali, Carrídio protege, a Arrascaeta vem em cima. Aí o Mateuzinho aparece aqui como opção, bem na frente aqui do banco do Flamengo. E o Flamengo, por outro lado, também responde com uma tentativa muito agressiva, né, de subir marcação. Esse ponto que a Lu tocou, de um Corinthians que sobe mais e tenta pressionar o Flamengo, fica mais possível de fazer pela presença do André, né, que fisicamente entrega mais do que o Garro, preenche mais o campo fisicamente e começa o jogo colado no Pulgar. Ele tem um papel de tentar anular essa opção de passe e também gerar a opção de passe para a construção do time do Corinthians. A gente vai ver o tempo inteiro o camisa 49. Quando o Flamengo tiver com bola, ele vai agora ele descolou, mas ele vai monitorar o Pulgar em muitos momentos, né? A presença foi a escolha do Dorival entre o Garro e um homem a mais de pegada no meio. Ele escolhe o André e deixa o Garro no banco de reservas, porque o Bidon estava pedindo passagem como titular já desde o ano passado, né? Léo Ortiz voltando. Aí o trabalho do Léo Pereira. Alexandro leva para frente. E tem a falta do Bidon para cima do Alexandro. Vamos ficar de olho nesse duelo aqui, porque já teve aquele lance com 40 segundos de jogo, né? Naquela reclamação do Bidon, de braço do rosto. E aí a falta e o empurrão do Bidon. E por falar em banco de reservas, assim, o do Flamengo chama a atenção porque tem Danilo, Emerson Royal, Ayrton Lucas, Vitão, Luiz Araújo, De La Cruz, Samulino, Paquetá, Cebolinha, Bruno Henrique. Mas o do Corinthians tem o Guinegão, que no ano passado foi muito importante. O Matheus Pereira, que há uma expectativa em cima. Olha o lançamento para o Alexandre, ele vem para a linha de fundo, cruzamento, segunda trave, o Hugo não foi, o Plata foi quem subiu e cabeceou direto para a linha de fundo. Caio César, há uma expectativa em cima dele também, o Garro, o André Ramalho, que recuperou parte do bom futebol do ano passado. Então, assim, dentro da realidade do Corinthians hoje, é um banco com algumas boas opções também. E o Pedro Raul volta em alta, né? Depois de um ano muito bom com a camisa do Ceará. Óbvio que o elenco do Flamengo é muito melhor. Mas comparado ao ano passado, acho que o Corinthians dá um salto aí, apesar das perdas, né? Que o Dorival lembrou em entrevista pra gente aí antes do jogo. Esse é o Ranieri. Deixando essa bola pro Mateuzinho, apertado. O Carrascal vai lá cometer a falta de ataque. As faltinhas vão começando a acontecer. O Klein, por enquanto, vai tentando controlar. O Mateuzinho tá no chão. Final de campeonato é assim, às vezes começa tudo tranquilo, mas é um negocinho para virar barril de pólvora, né? Explodir o barril. De novo a chegada do Carrascal, você vê ali toda a pressão do banco do Corinthians. Mateuzinho deu só aquela olhada para o árbitro e o Dorival fazendo a contagem, ó. 1, 2, 3 faltas. Pressão do banco corintiano. Olha o Hugo Souza tendo que trabalhar com o pé. Manda essa bola longa, o Yuri Alberto acredita em todas, ele vai, né? Mas estava muito mais para o Léo Ortiz. Bidu. Aí o André tem contato, ele fica de pé, o Pulgar está em cima, é falta do Pulgar. Vai ficando o começo de jogo mais faltoso. Último encontro Corinthians e Flamengo em 2025 foi em setembro. Jogo do Brasileirão, 2-1, Flamengo em Itaquera, aquele jogo do pênalti do Yuri Alberto. Já no segundo turno do Brasileirão. Varela. Voltando para o Léo Ortiz. Esse é Léo Pereira. É a Supercopa Rei 2026. Hoje tem grito de é campeão. Outra vez descendo Léo Pereira. Tentou esse passe rasteiro, desviou do Carrídio. André vai tentar sair jogando. Já tem recuperação do Pulgar. Léo Pereira soltou. Esse é uma Arrascaeta. Recebe Plata, vem para cima do Gabriel Paulista. Aí o Varela recolhendo. Essa é a quarta vez que a Supercopa é decidida num duelo Rio-São Paulo. 91, Corinthians ganhou do Flamengo. 2021,
O Flamengo ganhou do Palmeiras nos pênaltis. 2023, o Palmeiras venceu o Flamengo. Lateral já cobrado, olha o Pedro ali dentro da área. Subiu o Ranieri, Bidon tenta afastar. Rebote do Pulgar, já rolou. Plata, arrasca tudo de primeira pro Varela. Vai daí, Varela disparou em cima do Gustavo Henrique. Estava ali na trajetória do chute. O Bidu tenta sair jogando, não consegue. Aí o Léo Ortiz vai recuperar. Flamengo recomeça. Primeiros 10 minutos da decisão em Brasília. Jorginho. Veja aí o Plata no Carrídio na marcação, no duelo dos dois camisas 19. O Carrídio fez a falta. Fala, Pedrinho. Trazendo um termômetro desse estádio dividido meio a meio, tinha expectativa, mais corintiano, mais flamenguista, 50-50. E a torcida do Corinthians montou todo um set list para esse jogo. Agora, a partir dos 10 minutos até os 25 desse primeiro tempo, bandeiras hasteadas. No segundo tempo, balões, bexigas para quem é de São Paulo, e depois tiras serão arremessadas no gramado a partir dos 30 do segundo tempo. É uma festa maravilhosa. Se um gringo viesse aqui, desembarcasse no Brasil agora, perguntasse o que é o futebol brasileiro, esse seria um retrato perfeito, Jorge. É uma mobilização realmente incrível das duas torcidas, né? Olha o toque do Bidon. Aí o Matheus Bidu pro Memphis. O Memphis fica no chão, é falta do Pulgar em cima dele. O jogo vai ficando mais picotado, né? Vai ficando mais paradinho. Uma falta aqui, outra falta ali. Por enquanto o Klein vai só controlando. E por ser um jogo único que já vale o título, tem essa questão da tensão de realmente não deixar espaço. Então, quando um jogador talentoso pega a bola, o adversário vai ali e tenta matar a jogada, que é o que ambos times têm feito quando o outro faz essa descida ofensiva, né? Agora no Memphis, mas do lado do Flamengo já tinha acontecido também. O Memphis está por ali, tem falta para o Corinthians. Bidon também está na bola. Aí a jogadinha ensaiada, ó. Bidon, levantamento, passou pelo Gabriel Paulista. O desvio da zaga do Flamengo, mas o Bandeira estava dando impedimento. Parou o ataque corintiano. E Jorge, hoje o Carrascal jogando pelo lado esquerdo, que a gente viu ele fazer algumas excelentes partidas no ano passado, sobretudo contra o Racing, mas ele tem jogado mais pelo lado direito, que tem um papel muito importante hoje, porque o lado direito do Corinthians é muito forte com o Mateuzinho e o Bidon. Vamos lá. Velocidade do Carrascal, ele abriu, tem um choque com o jogador do Corinthians. Ficam os dois no chão, a gente tá de olho aí no Pedro. O Carrascal ali ainda caído. Levantou agora. Então o Carrascal acaba tendo um papel fundamental de não deixar o Mateuzinho subir muito, que é um jogador que contribui muito ofensivamente, busca essa profundidade e ajuda muito o Corinthians na construção de jogadas ofensivas, porque no jogo contra o São Paulo, por exemplo, ele deu muito espaço ali, demorando um pouco para fazer a marcação do Enzo Dias, por exemplo, que faz o cruzamento para o gol. Então tem essa atenção especial dele defensiva hoje também, que não é o forte do Carrascal. E aí é um desafio ainda maior, porque como já tinha lido antes do jogo o Renato Augusto, o Ranieri desce ali para fazer um terceiro zagueiro, o que libera totalmente o Mateuzinho no momento com bola, né? E aí exige muito dessa atenção do Carrascal, de acompanhar o Mateuzinho ou dar um abafo ali para tentar forçar um erro, incomodar um pouco o Ranieri, senão também o Corinthians vai ter superioridade na saída e constrói com muito conforto. Olha o Carrascal, Bidon na marcação. O Klein tá dizendo que não foi nada, hein? Mandou seguir. Alexandro recuperou para o Flamengo, rolou para o Pulgar, bateu! Passa a direita com desvio a bola do chileno. É escanteio para o Flamengo. De novo, ó. O Alexandro preparou, o Pulgar percebeu que tinha um espaço e o desvio é bem sutil, né? E aí nós estamos vendo de novo o lance do Bidon com o Carrascal, pertinho ali da linha da área. O Klein, olha onde ele estava, de frente para o lance. Eu acho até que tem a falta, mas ela é fora da área, né? O toque do Bidon no Carrascal me parece nessa imagem fora da área. E deu a impressão do Klein tá meio levando o apito na boca, né? Aquela coisa de vou marcar, não vou marcar. Ele agora conversa com o Gustavo Henrique. Tem cobrança de escanteio. Veja ali o Bidon na marcação do Pedro. E o Pedro reclamando, falando ali, ó, ele tá empurrando. É um empurra dentro da área, quase 15 minutos.
Somos 3 milhões na live da GTV e não para de chegar gente, e não para de chegar like. 500 mil likes é a nova meta, hein? Vambora, hein? Vamos ver o Arrasca do escanteio. Arrascaeta levantou, olha o desvio. O corte em cima da linha, voltou Carrascal. Hugo Souza! Segura o goleiro corintiano. Primeira chegada de perigo do Flamengo do jogo. E o Hugo já trabalha bem demais pro timão. Aí o Hugo é exigido com o pé, a bola não vai muito longe. Mas o Corinthians retoma, o Carrídio desviou. O André abriu, o Bidu já tenta esticar pro Yuri. Aí vem a antecipação do Léo Ortiz, Flamengo se manda. Esse é o Arrascaeta, olhou para os lados, viu as opções, carregou, Arrascaeta golou, é pro Pedro, girou, bateu. Hugo Souza, de novo bem colocado. E o Plata estava abrindo lá na direita, ficou lamentando, né? Nessa eu acho que o Pedro deu uma segurada, podia ter acelerado a bola no Plata ali, mas é isso, o Flamengo empilhando aí 3 chances em sequência, dando um recado. O começo do jogo do Corinthians foi muito bom, mas qualquer brecha ali o Flamengo cria a situação, né? Veio a bola parada do Felipe Luiz é muito bem treinada, né? O Rodrigo Caio é quem é responsável por esse setor, tanto a bola parada defensiva quanto ofensiva, e o Flamengo teve ali 2 ótimas chances. O Bidu fez uma defesa, né? Ele tirou em cima da linha a cabeçada e na sequência o Hugo foi firme na finalização do Carrascal. Carrídio. Aí o Mateuzinho devolve. Carrídio vem por dentro. Essa é a 4ª vez que a Supercopa do Brasil é disputada no Mané Garrincha. Olha essa bola para o Memphis. Aí aparece para cortar o Jorginho. Depois o Varela vem para não deixar essa bola sair em escanteio. 2020, 2021 e 2023 a Supercopa foi disputada no Mané Garrincha. Ano passado foi em Belém. Título do Flamengo ano passado em cima do Botafogo. Então é a 4ª vez. E nessas 3 ocasiões anteriores o Flamengo foi campeão 2 vezes da Supercopa em Brasília. Plata passou, Carrascal corre, ele passa um pouquinho do ponto, mas volta. Aí o Arrascaeta para o Carrascal. Campeão brasileiro de um lado, campeão da Copa do Brasil do outro lado. Aí o Arrasca voltou. Pulgar. Pela 2ª vez na história, Flamengo e Corinthians decidindo a Supercopa do Brasil. Em 1991 deu Corinthians. Tem falta em cima do Plata. Flamengo bate rápido, giro do Pedro para cima do Gustavo Henrique, rolou pro Arrascaeta. A bola ficou bem em cima ali do uruguaio, né? Bidu, bem o Bidu. Ganhou e já tentou o lançamento. Aí vai ficar tranquilo pro Léo Pereira. E a jogada de finalização do Pedro ali, ela começa com o Léo Ortiz desarmando Armando, que mostra, realmente traduz a capacidade que esses zagueiros têm e a contribuição deles para o jogo. Em jogos mais difíceis de conseguir ter o domínio completo do território, do campo, o Léo Ortiz e o Léo Pereira são fundamentais para conseguir direcionar essa bola sem que recuperar e ganhar o campo muito mais rápido. Breno Bidon descendo para o Corinthians. Se der espaço, ele arrisca, hein? Arriscou. Estava bem colocado, tranquilo, Rossi. A bola não chegou com tanta força assim. O Flamengo tem apenas uma vitória nesse início de 2026. Ó, pressão em cima do Jorginho. E o Rossi despachou. Começou o Campeonato Carioca com o Sub-20. O time não saiu bem, os titulares voltaram ali antes da hora. O Flamengo tem só a vitória contra o Vasco até agora na temporada pelo Campeonato Carioca. E o Corinthians já tem 6 jogos no ano, tem 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. E de novo, ó, o Bidu tira a bola praticamente em cima da linha. E o Hugo Souza faz a defesa em cima da linha. Cabeçada do Pedro, depois chute do Carrascal. Nesse show de imagens da Supercopa do Brasil para você. A defesa é difícil ali, né? Tinha muita defesa gente, que vai ali por gol, né? Tinha muita gente na frente também. Primeira leitura do Bidu e depois a defesa do Hugo, né? Difícil ali, tinha muita gente na frente, a bola sai forte. Probleminha com as imagens vindas aí de Brasília. Já temos de novo imagens ao vivo. Recuo de bola pro Rossi. Corinthians sobe essa pressão de novo, hein?
Foi lá o Bidu. O torcedor ficou reclamando. Léo Ortiz. Já vamos bater 20 minutos desse primeiro tempo. Subiu Gustavo Henrique. Aí o André nesse trabalho dando corpo ali pro Pulgar, tentando ganhar no giro. Ele vai pro chão. Tem falta do Pulgar. O Memphis quer pegar para bater rápido, o Plata não quer deixar. O juiz já pediu para todo mundo se acalmar aí. Para esse embate físico do meio-campo, o André acaba sendo falido nessa saída. Mas o Carrilho está perseguindo ele pelo campo inteiro e não deixando ele ter nenhum espaço para receber essa bola. São 20 minutos, tem falta para o Corinthians. Olha esse levantamento. Esticou a perna do Léo Ortiz. Aí o Carrascal girou e vai embora. Vai tentar acelerar o Gabriel Paulista. Tenta matar o lance. O árbitro está dizendo que não houve falta. No primeiro momento ele não tinha parado o jogo. Em algum momento o Rafael Klein vai ter que ou chamar os capitães para o papo, ou mostrar o primeiro cartão amarelo, porque você vai percebendo a subida da temperatura, né? Tá subindo. E aí isso vai contaminando, né? Já tem treta, Mateuzinho e Pulgar. Vai contaminando os jogadores, a comissão, porque ele vai mostrando que o sarrafo, a corda pode esticar mais um pouquinho, pode esticar mais um pouquinho, pode esticar mais um pouquinho. E agora ele chamou Memphis e Pulgar. Por enquanto ele está controlando do papo. Mas não tá um jogo fácil em termos de clima para o Rafael Klein, que não deu falta do lance. Ele está dando bola ao chão. Ele tinha feito um gesto claro com as mãos, né? De que não ia dar nada. Mateuzinho lançando. Aí chega embaixo o Léo Pereira. Pulgar volta. Léo Pereira, vamos chegar da metade desse primeiro tempo. O Yuri foi lá, pressionou e forçou o erro do Léo Pereira. Corinthians ganha o lateral por aqui. Vale título, vale a taça da Supercopa Rei. É decisão aqui da nossa GTV. Cobrança vai ser feita ali pelo Mateuzinho. O Bidon já aparece. Recomeça Gustavo Henrique. Aí o Carrídio para o Gustavo Henrique de novo. Chamando aqui atrás o Gabriel Paulista. Se terminar empatado, tem disputa de pênaltis. Erro de passe do Ranieri. A bola saiu muito curta do Ranieri. Carrascal, drible em cima do Bidon. Memphis tenta tirar. Toquinho do Memphis embaixo. E a falta marcada estava pertinho do lance ali, o Klein. Os finalistas dessa Supercopa Rei já garantiram uma premiação na casa dos 6 milhões de reais, né? Cada um 6 milhões e 300 mil reais. E o campeão ainda vai faturar mais $1 milhão. Uma verba que a Conmebol enviou à CBF. Então, tem dinheiro e é muito importante, né? Nesse início de temporada. Não é nada. O campeão vai levar aí entre 11 e 12 milhões de reais para um começo de temporada. Não dá para negar. E é mais uma falta. Jorge. Fala, Pedrinho. E o Memphis, se o Corinthians for campeão, leva algo em torno dos 4 milhões e 800 mil reais. É quase uma premiação do Big Brother. Então o holandês quer muito ser campeão. O Corinthians, que tem tantas dívidas, vai, além de pagar o Memphis, tentar pagar o Tajeres para evitar um novo transfer ban. Esse contrato aí com o Memphis prevê esses bônus, né, em caso de título. Não são baratos não, viu? Lá vem Timão, olha o Bidon por dentro. Bidon esticou, bolão! É pro Memphis, chegou, adiantou demais. O Pulgar tirou dele. Rebote do André. Memphis fica no chão, o lance segue. Matheus Bidu tenta o cruzamento, pega do Jorginho. Tem escanteio pro Corinthians e o Memphis ficou caído ali na área. É porque o Pulgar estoura a bola nele e depois tem um encontrão ali, né? Mas o Memphis adiantou um pouquinho demais. O Corinthians apostando nessas acelerações para tentar incomodar um pouco a defesa do Flamengo. E o Flamengo construindo ou tentando acumular mais jogadores no meio, né? O Carrascal participando muito do jogo, né? Buscando ali o Arrascaeta, volta e meia. O Plata está um pouco mais isolado do jogo, né? Mas o Flamengo tenta muito usar Arrascaeta, Carrascal, Pedro e o Pulgar sendo muito incomodado pelo André na saída de bola.
Vamos ver a cobrança do Memphis. Bateu curtinho, escanteio. Essa bola vem para trás. Carrídio. Mateuzinho. Daí ele vem para o levantamento. Gustavo Henrique mandou para o meio. Gabriel Paulista! Gol! Do Corinthians! Gabriel Paulista! Anos de Europa, volta ao Brasil, 35 anos, o primeiro gol dele com essa camisa, numa decisão enorme no início da temporada. O Léo Pereira ainda tenta cortar e não consegue. Gabriel Paulista, reforço do Timão, abre o placar na decisão em Brasília. 1 para o Corinthians, 0 para o Flamengo. Foi uma jogada de escanteio, a bola foi parar lá no meio campo com o Mateuzinho, vários caras participando do lance. E o Gabriel Paulista, que gol importante, o primeiro com essa camisa numa decisão, hein, Formiga, Luana? Ele quis muito voltar para o Brasil, né? Ele queria muito jogar no Corinthians. A relação do Gabriel Paulista com o clube, ela é muito legal. A apresentação do Gabriel Paulista foi muito bonita, né? A emoção que ele demonstrou em poder vestir a camisa do Corinthians e agora muito bem posicionado na jogada ensaiada, que aí, assim, quando o Mateuzinho busca lá o segundo pau com o Gustavo Henrique, quem está marcando é o Varela, a diferença no alto é muito grande, né? O Gustavo Henrique não precisou nem subir para escorar, dar assistência. O Gabriel Paulista deu na cara dela, tem um desvio ali matador no Pulgar para o Corinthians fazer 1-0 no momento em que o Flamengo tinha tido ali 2, 3 ótimas chances. Ó, Pidon chapelando, o torcedor vibra. Ô Jorge. Fala, Sofia. E o Varela e o Léo Pereira ficaram reclamando da jogada do gol. Vocês podem dizer melhor que eu tô do outro lado, mas ficaram reclamando de alguma coisa. O Varela fez um sinal de empurrão, mas o Klein só disse que estava ouvindo alguma coisa e depois mandou seguir, mandou recomeçar o jogo. Possivelmente no momento que o Gustavo Henrique escora essa bola para o Gabriel Paulista, né? Talvez tenha sido essa reclamação dos jogadores do Flamengo. Os dois zagueiros participando decisivamente do gol, né, Luana? Decisivamente. E aqui pra gente pareceu uma jogada super limpa. O Gustavo Henrique é muito bom nessa bola aérea. Ele é muito alto, 1,96 m. O Bruno já tinha tentado aqui em relação à disputa ali pelo alto. Mas assim, essa bola longa do Mateuzinho, ela já é um clássico dele. Ele faz muito bem. Ele busca esse jogador do lado inverso que ele tá, né? E geralmente acaba numa jogada de perigo. Agora, em gol, vamos ver como vai continuar e como o Flamengo vai reagir. Enlouquece a Fiel! Pelos meus registros aqui, o Gustavo Henrique é o segundo jogador mais alto em campo. Ele só é mais baixo que o Hugo Souza. O Gustavo é mais alto que o Rossi. É realmente impressionante, né? Um gigante. O zagueiro do Timão escorou essa bola para o gol do Gabriel Paulista. 1,96 m tem o Gustavo Henrique. Daqui a pouquinho a informação da Sofia. Vamos ver o Carrascal. Jorginho. Aí rolou essa bola para o Arrascaeta. Abriu. Domínio do Alexandro. Ele vem para cima do Mateuzinho. Alexandro tenta passar. Mateuzinho tira embaixo. Tenta de novo. E o lateral é para o Corinthians e vibra muito o Mateuzinho. Fala, Sofia. O Alexandro ficou reclamando agora dessa lateral que o Klein deu para o time do Corinthians. Só para fazer um registro do Felipe Luiz logo depois do gol do Flamengo. Ele só aplaudiu ali no sentido de não deixar a bola cair ali na defesa do Flamengo. E agora teremos a pausa para a hidratação. Meia hora de jogo, né? Vamos chegando aos 30 minutos. E a parada nesse momento. Era um jogo equilibrado. Um dos dois já mostrava superioridade. Qual foi o panorama até agora, dupla? Um jogo equilibrado, de busca por espaço, ali picotado em um certo momento, de muita parada com falta. Mas assim, de execução de estratégia do Corinthians estava melhor. O Bidu salvando bola em cima da linha, assim, é uma grande final.
E a comemoração do Gabriel Paulista ali, a comemoração do Mateuzinho agora mostra que, assim, o Corinthians está querendo muito, né? Olha o Plata, fugiu do primeiro, tentou passar também pelo segundo. Carrascal chegou na entrada da área, espaço curto, ele não passa. O André tirou e tomou um pontapé do Jorginho, hein? E aí, só para puxar essa análise que o Bruno estava falando, esse tipo de lance agora do Carrascal, por exemplo, ele me traz um pouco dessa coisa da preciosidade que o Flamengo tem quando ele entra na área, porque tinha uma opção de passe ali pela direita, mas ele tenta continuar indo para o drible. O Alexandro já está apertado, Yuri Alberto, o Corinthians está no 220, hein? O Yuri vai lá para cima do Léo Pereira também, ele vai dar uma falta do Yuri em cima do Alexandro. Tá dizendo, puxou. Supercopa Rei, é na GE TV. Corinthians vai faturando o primeiro grande título do ano do Brasil. Vai ser do grande campeão da Supercopa. Olha o lançamento, bola do Hugo lá para o Bidu. Tentou para o Yuri Alberto, antecipação do Léo Ortiz, Pulgar já soltou. O Plata com espaço ali, ele vai partir para cima do Gabriel Paulista. Lá vem ele, rolou em profundidade, era para o Arrascaeta, mas o Gustavo Henrique fez a leitura perfeita ali da trajetória da bola. Carrídio, é decisão na GTV. Hoje tem o primeiro grito de campeão da temporada. Por enquanto, um grito alvinegro. Olha o Mateuzinho aqui. E ó, tô de olho, os likes não param de subir. A meta é 500 mil likes agora, hein? Torcida do Mengão não decepciona, do Timão muito menos. Tem Cat 9, inclusive, hein? Colocamos lá no chat. O que é que acontece agora? Corinthians segura, Flamengo empata, Flamengo vira ou Corinthians amplia? Desenha aí o cenário que você acha mais provável para o jogo. Responde aí, a enquete está no chat. De novo, Hugo Souza. Aí ele rolou para o Gabriel Paulista. Bidu tentou sair por baixo. Memphis vem buscar. Do Memphis para o Carrídio. O Carrídio já levanta. Pô, a bola aqui para o Mateuzinho. O Carrascal volta para ajudar a defesa do Flamengo aqui. Aí o Mateuzinho segura, desacelera. E o grito do Dorival, você ouviu aí, é recomeça. Aí o Mateuzinho foi, recomeçou. Voltou para o campo de defesa. Ranieri. Aí ele deixa para o Gustavo Henrique. O Arrascaeta vai lá na perseguição. O recuo é para o Hugo Souza. Aí o Hugo despachando, o Yuri vai correr. O Léo Pereira vem antes. No limite ali para recuar de cabeça para o Rossi. Léo Ortiz. Aí vem a antecipação. Gabriel Paulista ia retomando. Arrascaeta dominou. Plata volta, chama do Carrascal, se enrolou com a bola. Ranieri vai tirar embaixo, tudo limpo. Carrídio. Esse é o Breno Bidon, que fez uma jogadaça do gol do título da Copa do Brasil. Gol do Memphis, em cima do Vasco do Maracanã. Com essa sequência de erros ou de preciosidade aí do Carrascal, acho que já tem um candidato aí para um eventual estreia do Paquetá, ou reestreia do Paquetá. Olha o Arrasca, dominou Plata, Varela passou. Plata para cima do Gabriel Paulista, segura mais um pouquinho, vai para o lance individual. Jorginho pediu aqui por dentro, o passe do Plata é na fogueira. E ele deu falta do Bidon em cima do Jorginho. Vamos ver mais uma vez, ó. O Bidon acaba chegando, não tem toque de bola aí, né? Flamengo tem falta. Jorginho já se levanta. São 36 minutos. O Arrascaeta está chegando. Você está vendo aí lentamente, né? O Léo Ortiz caminhando lá para a área. O Léo Pereira também está chegando lá. E o Arrasca vai para a cobrança. Jorge. Oi, Pedrinho. A bronca no Mateuzinho. O árbitro disse, está falando muito, deixa que eu apito o jogo. A próxima é amarelo para o lateral corintiano. Até agora não tivemos cartão no jogo, né? O Arrasca bateu curtinho a falta, Jorginho. Aí chega Varela para o Jorginho.
Domínio do Plata. Chega aqui para canhota. Volta. Cruzamento. Jorginho. Vem Carrídio para tirar. Aí o Pulgar divide. Bidon ganha dele a dividida. André contra-ataque. Tem o Memphis lá em cima. A bola é pro Bidon. Corinthians tem essa velocidade. O Memphis está livre. Livre para fazer. Rossi salva. Imenso contra-ataque do Corinthians. Gigantesco. André, Bidon, Memphis e o Rossi evitando que seria o segundo gol do Timão. Baita defesa, o Memphis não pegou, não chapou ela tão no canto, né? Ela vai meio no meio do gol, mas o contra-ataque começa com o Pulgar tirando o pé numa dividida, né? Entrando com a intensidade abaixo e depois ele não consegue acompanhar o Bidon, tanto que uma hora ele apela e dá um tapa, né? Para tentar ver se desacelera o Bidon, que acha o Memphis ali. O Corinthians nessa transição é muito forte, ataca muito bem o espaço. E o Bidon mostrando por que foi a escolha do Dorival, né? Reforçando por que bancou o Rodrigo Garro. E ele tomou conta desse meio campo. Você está vendo de novo a microcâmera no gol do Rossi. Lá vem escanteio para o Corinthians. Olha o Gustavo Henrique ali na área. Memphis para o levantamento. Passou por trás da linha de fundo, né? Fez aquela curvinha, barriguinha. Então é tiro de meta para o Flamengo. E uma aula de contra-ataque. O Bidon espera o tempo certinho para conseguir enfiar essa bola para o Memphis pegar as condições perfeitas para finalizar. Impressionante. O Bruno falava agora sobre a questão do Garro ter ido para o banco e o Bidon ter conquistado esse espaço. O Garro teve bastante dificuldade, né, ano passado. Uma questão física muito forte. Mas para esse jogo especificamente, passa muito pelo fato do quanto o Bidon tem competido defensivamente, que é algo que o Garro não consegue entregar. Carrídio. Aí o toque na frente do Matheus Bidu para o Yuri Alberto. Tenta girar. Embaixo aparece Léo Ortiz. Tem lateral ali para o Timão. Essa é a primeira vez que Flamengo e Corinthians se enfrentam no Mané Garrincha. Na história, 8 vezes esse confronto aconteceu fora dos estados de Rio e São Paulo. Mas no Mané Garrincha nunca, né? Então, o primeiro da história. E a gente já começa a ver a movimentação dos reservas do Flamengo. Entre eles, Lucas Paquetá, o novo contratado. A galera já está indo aquecer. Felipe Luiz já provavelmente vai pensar em mudanças para o segundo tempo. Olha o Hugo Souza nesse lançamento. Bidu manteve a bola em jogo. Léo Ortiz tira embaixo. Aí vem Plata para o Varela. Ficou pedido aqui o Jorginho. Jorginho rolou. E tem a trombada. Gustavo Henrique ali em cima do Pedro. Lindo domingo em Brasília. No Mané Garrincha lotadíssimo. Já vamos chegando aos 40 minutos. Olha o Léo Pereira abrindo. Carrascal. Vem para cima do Bidon. Busca esse passe. Tem lateral para o Flamengo. Cobrança de Alexandro. 1-0 Timão na frente. Olha o Mateuzinho aí. Corinthians já desarma, já recupera, já tenta o lançamento. Yuri Alberto sobe. Aí o Léo Ortiz botando no chão. Esse o Varela. Ele volta para o Léo Ortiz. Varela mais uma vez. Aí recua, recomeça. Chamando aqui atrás o Rossi. Léo Ortiz para o Rossi de novo. Vamos para a reta final desse primeiro tempo. As duas torcidas dando um show em Brasília. E o Gabriel Paulista ganhando essa bola no alto. Vai ter lateral para o Flamengo. Cobrança rápida do Plata. Flamengo tem pressa. Pulgar, Varela são os gringos do Flamengo. Aí o recuo para o Léo Ortiz. Chegamos a 41 minutos. Galera dando like na live da GTV. A meta é 500 mil e nós vamos chegar. Olha o Alexandro lançando aí para o Arrasca. Embaixo, Ranieri. Like chama gol, né? Vai que você dá o like aí, seu time ou empata no caso do Flamengo ou amplia no caso do Corinthians, né? Vai que vai do like aí. Léo Pereira.
Aí a proteção, tinham dois em cima do Plata, ele soltou a bola rapidinho, Jorginho devolveu, Plata acelerou, Pulgar do carrinho, Ranieri chega na bola. Carrascal não deixa sair. Varela. Domínio de Gonzalo Plata, 42 minutos, Flamengo do ataque. Aí o Carrascal, rolou, Pedro, tentativa do corta-luz, tira Gustavo Henrique, muito ligada a defesa do Corinthians. Chegando agora Carrascal, aí ele abre. Varela deu uma gingada, entregou, Jorginho. De novo pro Varela, Corinthians se defende bem, né? Tira totalmente o espaço, obriga o Flamengo a bater e voltar, né? Alexandro. Tem uma pegada aqui, o lance segue porque a bola chegou em profundidade para o Pedro. Arrasca tá na área, Carrascal e Plata também. Pedro chegou, encarou, lá vem cruzamento, subiu Gabriel Paulista e tirou. E o Timão tem contra-ataque, só que ele vai parar o jogo, né? Porque o Alexandro ficou caído até agora. Supercopa Rei é na GETV. E o Klein já tirou o cartão do bolso pro Bidon, enxergando ali um pisão do Alexandro. Lembra que teve aquele lance, 40 segundos de jogo, o Alexandro teria deixado o braço do Bidon. A gente já alertou para ficar de olho nesse duelo entre os dois, acabou de sair o cartão. Beliscadinho de tornozelo, né? A chegada atrasada clássica ali. E teve mais, hein? Não sei se ele mostrou para alguém do banco também, mas para o Bidon mostrou. Impressão de que além do Bidon, alguém do banco ali levou também por reclamação, deu essa impressão. Vem Corinthians com Memphis. Essa bola saiu, não. Bidon bem, Bidon, hein? Bem demais, não deixou a bola sair, não. Lá vem Bidon, Mateuzinho passou. Bidon caído, torcedor do Corinthians queria falta. A arbitragem mandou tudo seguir e deu lateral para o Flamengo. 44. Temperatura não para de subir na decisão. Confirmado aí o amarelo para o Bidon, primeiro do jogo. Pulgar. Olha a disputa aqui do Ranieri com o Pedro. O Pedro fica no chão. O Rafael Klein marca falta para o Flamengo. Pedro bateu rápido. Pulgar lá em cima, o Varela com muito espaço, hein? Varela para cima do Gabriel Paulista, o Arrascaeta na área, o cruzamento, Mateuzinho. É a famosa bola de segurança, né? Que o Carrascal estava vindo atrás. Tem escanteio para o Flamengo. O Dorival reclama. Dorival está dizendo, foi lateral nosso lá. Dorival está reclamando com o Bandeira até agora. 45. Clima de decisão do Mané Garrincha. Decisão é sempre assim, é temperatura altíssima sempre. 45 minutos. Vamos ver quanto tempo a mais vai dar o Klein aí. Ih, rapaz, ó. Pedro, Bidon, tô de olho ali. Vamos até 50, valeu Pedrinho. Jogada ensaiada do escanteio. Pulgar tentou de primeiro, desvio do Jorginho e ela passa à direita. O Pedro tava lá, mas foi o Jorginho quem cabeceou. O Jorginho acaba tocando por último. Vamos até 50 nesse primeiro tempo. Ó, a gente tem 5 minutos para bater a meta de likes. Faltam 20 mil likes. Torcidas de Timão e Mengão nunca decepcionam. Falta pouquinho, vão bater a meta dos 500 mil. E vai se inscrevendo aí também, ó. Quarta-feira tem Brasileirão na GETV. Tem Palmeiras e Vitória. 9h30 da noite a bola rola. Allianz Parque, a segunda rodada do Brasileirão. Você já vai se inscreve aí no canal da GETV e deixa o sininho ativado, tá? Começou a live, começou a transmissão, a gente manda aí pra você. Bom, recuo de bola. Rossi estourou pra frente. Subiu Gustavo Henrique. Sobe também o Pulgar. Flamengo insiste, vem Ranieri, Carrídio, manda de primeira. E aí, o Léo Ortiz vai voltar no Rossi. Vamos até 50, primeiro tempo terminando. Vantagem corintiana na decisão. Mateuzinho. Aí o Ranieri deixou Bidon, embaixo Carrascal. Mas ela cai do pé do André. Volta pro Corinthians, Carrídio recua. Oi, Pedro. Só para dizer, depois do ataque do Corinthians.
Yuri Alberto, tem o André aqui ao lado. André recebeu, tentou limpar. Léo Pereira chega embaixo. Breno Bidon pega o rebote. 47, tem jogo ainda. Timão se manda. Meta dos 500 mil batida. A galera chegou junto demais. Eu quero 1 milhão de likes, mas no segundo tempo a gente conversa. Vai dando seu like aí. Pode ser agora, Pedrinho. É para dizer que o Bidon recebeu o cartão amarelo quando ele estava bem do lado do Dorival Júnior. Ele deu a impressão que o cartão tinha sido para o Dorival também, mas não. Amarelou só para o Bidon. Perfeito. Então somente este foi mostrado. E agora uma falta cometida pelo André. O Flamengo quis bater rápido, só que quis bater fora do local devido. Carlo Ancelotti, o técnico da seleção brasileira, está acompanhando o jogo de perto. Chegamos em fevereiro, né? Março tem data FIFA. Tem amistosos contra a França e Croácia. Março tem convocação, a primeira do ano. E ao lado dele o coordenador das seleções masculinas da CBF, o Rodrigo Caetano, lá nas tribunas do Mané Garrincha. O Bandeira está sinalizando ali impedimento, né? Impedimento. Teve o contato ali do Gustavo Henrique com o jogador do Flamengo, mas já tinha uma banheira do Pedro, que o Rafael da Silva Alves, o assistente 2, flagrou. De novo, ó, realmente estava à frente o Pedro. Quarta-feira, Palmeiras e Vitória, só corrigindo, né? Força do hábito, Arena Barueri. Segunda rodada do Brasileirão. Você vai ver aqui na GE TV. 9h30 da noite, quarta-feira. André. Fica no chão, mandou seguir o árbitro. Memphis. Aí vai deixar para o Matheus Bidu. Vamos entrar no último minuto aí que o Rafael Klein prometeu. Carrídio. Aí ele chama jogo para o Gustavo Henrique. Corinthians vai levando a vantagem para o intervalo. Flamengo vai perdendo a terceira seguida, hein? Algo inédito na era Felipe Luiz. 2 derrotas seguidas já é algo inédito e vai sendo a terceira. Alexandro levantou para dentro da área. Era para o Pedro, subiu o Gabriel Paulista. O Matheus Bidu vai botar a bola no chão. Ainda vai tentar esticar para o Yuri Alberto. Ele corre em todas, ele acredita em todas, ele chega em todas. Ele vai para cima do Léo Pereira. Yuri Alberto está na área, recolheu, foi para o chute travado, é escanteio. Vamos ver se vai dar tempo de bater, né? 50 minutos já vamos chegar. Tem escanteio para o Corinthians. Não tem bola perdida para o Yuri Alberto, né? Jamais. Eu não sei se ele viu, mas o Memphis já estava atacando o segundo pau ali meio que sozinho, né? As costas do Léo Pereira. Ele deu mais um, acabou de sinalizar mais um de acréscimo. Então vamos até 51. O Yuri já está lá dentro da área. Corinthians tentando ampliar antes desse intervalo. Veja aí a microcâmera do gol do Rossi. Memphis Depay para cobrança, o astro corintiano. Vai de pé direito, levantamento fechado. Léo Pereira tem rebote, Carrídio explode no meio do caminho. O árbitro está dando falta de ataque. Parou o jogo, Klein. Parou o jogo. Tentar entender exatamente. Ó, ele já avisou, terminou o jogo, ele vai encerrar o primeiro tempo, tá só esperando alguma checagem de VAR. Ele deu falta do Bidu do Rossi. E foi o último lance do primeiro tempo. Jogar com 1 a menos nesse segundo tempo. Corinthians dando a saída, autoriza o árbitro. Vamos para o segundo tempo. Portanto, Carrascal expulso no intervalo do jogo. No intervalo que durou 25 minutos cravados. E assim, só para não deixar passar, óbvio, não sei se tem uma questão ali da regra em relação a não ter chamado logo quando acabou a partida, quando ele finalizou a partida, só que você tira a oportunidade do treinador, que vai ter um jogador expulso, que vai sair do campo, de conseguir armar o seu time no intervalo que ele tem para buscar uma estratégia para um jogo que ele está perdendo. Então, assim, a questão pior nessa organização toda para mim, que o Bruno já falou, muito peculiar tudo o que aconteceu, a parte grave é você tirar a oportunidade do time conseguir se reorganizar.
Portanto, Carrascal expulso. Corinthians tem a vantagem no placar e tem a vantagem numérica agora de um jogador a mais em campo. Pulgar do carrinho. Aí o Léo Pereira deixou. Domínio do Alexandro. Comecinho do segundo tempo em Brasília. Você curtindo a decisão da Supercopa Rei. Nossa hashtag não mudou, tá? Supercopa na GTV. Para você participar com a gente. Para você mandar seu recado pra gente. Show da torcida corintiana em Brasília. Muito bonito o espetáculo. Parabéns aí às duas torcidas. Parabéns ao torcedor do Corinthians. Torcedor do Flamengo também enchendo ali o seu setor. Bandeirão, bandeirinhas, papel picado. Tem de tudo. E o Flamengo tem falta para bater. Vem a Arrascaeta na cobrança. Flamengo agora vai ter que buscar uma virada com 10 jogadores em campo. No início de temporada. Fica só o Memphis na barreira. Arrascaeta levantou. Pulgar tentou, tirou o Mateuzinho. Jorginho corre aqui, chega primeiro. Aí o Jorginho dali vai voltar tudo. Vai chegar o Rossi. Vai trabalhar com o pé. Rossi nessa bola comprida. De goleiro a goleiro. Tranquilo, tranquilo com o Hugo Souza. Oi, Sofia. O Jorginho ficou na bronca legal aqui com o Rossi, que queria muito que ele tivesse saído aqui pela direita essa bola, em vez de ter tentado a bola longa. E ó, a meta do segundo tempo, 1 milhão de likes, hein? Pouco mais de 300 mil likes, a gente bate essa meta aí. Tranquilo, hein? Para essas duas torcidas imensas aqui. Dedo do like. Enquanto isso vem Flamengo com Plata. Carrídio acompanhando. Aí o Plata levou para a lateral do campo, deixou do Varela. Do Varela pro Jorginho. Rolou. Arrasca, tenta de primeira. Tira Matheus Bidu. Aí antecipação do Léo Ortiz. Pro Plata. Chamou pro drible. Derrubado pelo Bidu. É falta. E a curiosidade agora é... Acredito que a expulsão tenha antecipado um pouco os planos do Felipe com relação ao uso do Arrascaeta, do Paquetá. E aí eu tô curioso em entender qual a leitura que ele vai fazer. Ou ele vai abrir mão do Arrascaeta e colocar o Paquetá por dentro para até recuperar um pouco do meio, já que o Paquetá faz 3 papéis no meio, né? Ele pode ser 8, 7, 10 no meio campo de qualquer time. Mais uma cobrança do Arrascaeta. De novo fica o Memphis ali na barreira. Flamengo tem bola parada de novo. Estão lado a lado aí praticamente os dois zagueiros que foram para a área. Léo Pereira, Léo Ortiz, o Plata tá ali também. Cobrança autorizada. Arrascaeta levantou, Pulgar no travessão. Corinthians pode ter contra-ataque. Bola pro André. Fugiu do carrinho do Arrasca. Ele foi, a bola ficou, tem trombada, tá tudo valendo. E aí o Klein vai dar essa falta para quem? Tá dando pro Flamengo. Pegou a bola ali do Bidon. Colocamos uma nova enquete no nosso chat, hein? Com 1 a mais. O Corinthians segura de boa esse 1 a 0, amplia a vantagem ou acaba tomando a virada, que é o cenário que o corintiano não quer nem pensar. Mas a gente deu as 3 opções. Galera responde lá no chat. E falando de leitura, assim, normalmente eu acho que o Dorival... Arrascaeta levantou. Aí tem corte, voltou. Tem jogador do Corinthians caído lá na meia-lua, hein? O Memphis tentou inverter, saiu jogando errado. Vai parar o jogo, Klein, né? Vai parar o jogo porque não dá para o Flamengo atacar com o jogador caído ali no meio do caminho. E eu não duvido que o Dorival daqui a pouco se proteja, e a gente viu a transmissão mostrando o Garro ali, que ele tire o Bidon, que já está amarelado, e coloque o Garro, né? Os dois hoje aparentemente disputam a mesma função, a mesma posição. E aí, para um jogador amarelado, num contexto que o adversário já teve um jogador expulso, é um risco que você precisa calcular. Tem uma questão do Bidon, que é justamente por ele ser um jogador mais franzino, pequenininho, e que ajuda muito nessa marcação. Toda vez que ele vai para esse embate físico, ele chega muito forte na jogada, porque ele precisa compensar essa força. Então, muitas chegadas dele são perigosas. Não à toa, naquele momento, ele recebeu o amarelo merecidamente. E o lance é esse aí, é uma trombada ali. Pulgar e André. Jogo recomeça. Para você que voltou agora para o segundo tempo, o Flamengo está com 10. Antes de começar o segundo tempo, o Carrascal foi expulso. O VAR chamou o árbitro para rever aquele lance com o Bidon do final do primeiro tempo. Plata, carrinho do Carrídio na bola. Gigantesco. Carrídio.
Lançou para o Yuri, tentou dar uma escorada. E o Léo Ortiz estava atento. Bola para Alexandro. Flamengo ataca, Flamengo tem um a menos. Corinthians tem a vantagem. Aí o Pulgar. Alexandro rolou, Jorginho contra 2. Volta para o Pulgar. Do Pulgar para o Léo Ortiz. Do Léo Ortiz para o Varela. Flamengo se manda. Aí o tapa do Pedro. Essa bola é para o Plata. Pedro passou. Linha de fundo é para ele. Pedro, cruzamento. Passou pelo Arrascaeta. Chutam para tirar. Memphis vai brigar. E deu certo. E ficou para o Yuri. São 2 contra 2. Lá vem Yuri, lá vem Memphis. Aí chega mais um. É o Pulgar. Ele desarma. Varela. Torcedor do Corinthians queria falta. O lance segue. Era uma chance de ouro, hein? Alexandro. Aí o Flamengo responde. O jogo fica aberto. Fica quentíssimo no segundo tempo. Chega Jorginho. Aí o Alexandro se estica para fazer o domínio. Ajeita o corpo. Vem para o cruzamento. Subiu Pedro. Hugo Souza tranquilo, tranquilo. Encaixou e caiu com ela. Próxima quarta-feira tem Brasileirão na GTV. Palmeiras e Vitória. 9h30 da noite. Ao vivo com imagens. O Brasil inteiro vai ver com a gente. Segunda rodada do Brasileirão. No meio de semana. Jogo na Arena Barueri. Na Grande São Paulo. Mateuzinho. Aí ele volta para o Ranieri, chamando o Hugo Souza aqui atrás. Vale o primeiro grito de é campeão da temporada. Por enquanto o grito é corintiano. Veja aí o Gabriel Paulista. Corinthians vai conquistando pela segunda vez na história a Supercopa do Brasil. André, depois da ajeitadinha do Memphis. Aí o passe do André é muito curto, tira Alexandro. Rebote de Matheus Bidu. Vem Timão. Recuando, Carrídio. Lança lá do outro lado. Bonita inversão para o Mateuzinho. Mateuzinho já olhou para a área. Cruzamento era para o Yuri. Voltou. Mateuzinho tirou Alexandro. O Yuri estava fazendo um movimento ali meio que para pegar num voleio, viu? Que a bola não chegou. Alexandro para o Arrasca. Carrinho na bola, vem André, vem Arrasca, Carrídio, tá tudo valendo. Ranieri, aí a bola é pro Memphis. Breno Bidon, recua, Gustavo Henrique. A Fiel canta alto em Brasília. Carrídio. Gustavo Henrique. Deixa essa bola para o Matheus Bidu. O Bidu rolou. O Memphis tentou recolher. Jorginho. Memphis pegou e vai tomar cartão. O Jorginho estava indo embora. Terceiro cartão do jogo, né? 2 amarelos e o vermelho direto do Carrascal. E na hora que ele dá o carrinho, ele já sabe que vem o amarelo, né? Agora, todo lance mais duro, a pressão vai ser gigante. Né? Diga, Pedrinho. Dorival muito descontente com essa postura do Corinthians, conversando com o Vitinho nesse momento. Alexandre encarou o Mateuzinho, levou, girou, tentou ganhar a linha de fundo. Mateuzinho implacável na marcação, bloqueia. Bateu no Alexandre de volta ou não? Pelo árbitro, sim. Tiro de meta. Mas ele demorou um pouquinho, né? Demorou, pensou, mas ela volta ali no biquinho da chuteira. E acaba sendo o jogador mais sobrecarregado com a expulsão do Carrascal, né? Ele fica sem suporte para apoiar e ainda tem 2 para tomar conta no momento sem bola ali. Para o Alexandre, a expulsão do Carrascal é ainda pior. Tanto que o Arrascaeta cai ali um pouco para dar uma compensada, né? São 10 minutos do segundo tempo. Sem pressa ali, o Mateuzinho para cobrar. Pulgar. Aí Léo Pereira recomeçando com Léo Ortiz.
Corinthians e Flamengo se encontraram, né, numa final nacional pela última vez em 2022. Final Lucas da Copa Paquetá. do Brasil. Paquetá vem aí. Alexandro rolou pro Plata. Pra cima do Carrídio. Foge do André. Rola pro Pulgar. Vai com o passe rasteiro. Buscava o Arrascaeta. O Mateuzinho tirou. Yuri. Aí pede calma. Tranquiliza tudo aqui o Bidon. Lembrava então que a última final nacional entre eles foi 2022. Ô, Jorge. Copa do Brasil, o Flamengo levou a melhor naquela ocasião nos pênaltis. Fala, Sofi. O Felipe Luiz olhou ali para os jogadores que estavam aquecendo e falou, cadê o Paquetá? E aí o Ayrton Lucas falou, tá no banheiro. E aí realmente ele voltou aqui do túnel e agora está para ouvir o grito da torcida aí. Paquetá vai entrar no jogo, reestrear aí com a camisa do Flamengo. Foi para um rápido pit stop, mas tá de volta. Vai fazer a sua estreia. Já vai entrar numa responsabilidade gigante, né? Aí é ver a leitura do Paquetá para o jogo, né? A leitura do Felipe Luiz para o jogo. E o estádio vai abaixo. Quem saiu, Sofia? Pedro foi embora. Primeira mexida, então, do Felipe Luiz. Lucas Paquetá, o reforço de mais de 40 milhões de euros. Primeiro toque dele na bola, o torcedor do Flamengo se animou. Aí é o Plato, o Paquetá passou. A bola é para ele, Paquetá rolou na área, ficou atrás do Arrascaeta. Mas já entra com aquele apetite, né? A intensidade de Premier League, um cara muito técnico, faz vários papéis. Com a saída do Pedro, o Plata vai fazer uma função mais central. E aí você tem dois falsos pontas, né? Vai ter de um lado o Arrascaeta, do outro lado o Lucas Paquetá. E aqui responde Yuri Alberto com o apetite de sempre. Yuri bateu direto para fora. Como batalha o Yuri Alberto, né? É tiro de meta para o Flamengo. Garro. Vem troca do timão já também. Tem banco lá, tem banco cá, né? E aí eu acho que o Dorival tem dois caras para monitorar, né? O Bidon e o Memphis. Os dois estão amarelados. Por uma questão de função, imagina, e até o Bidon já correu alguns riscos, né? De chegar atrasado, a Lu já explicou. Assim, eu acho quase certo que o alvo é um dos dois. Olha o Bitu desse cruzamento pro Yuri, pintou! Rossi salva Memphis! Rossi incrível, Memphis! Gol! Bandeira levantou. Eu na hora vi o Bandeira. Tô aqui pro Bruno Formiga, ó, ele levantou. Eu vi lá o assistente 2, ó. Rafael da Silva Alves, ele levantou e deu impedimento. Bom, aí precisa ver, é nesse momento, é quando vem a bola pro Yuri, é um lance pra ver linha, hein? Se for ali, parece no limite do limite, viu? O Jorge estava se esgoelando aqui, ao mesmo tempo ele dando o gol e lendo, ó, mas não vai valer. E continua gritando. Já fui alertar meus comentaristas aqui, que o Bandeira levantou lá, né? Essa é a melhor parte do bastidor que o pessoal não vê. Você precisava fazer o seu trabalho, mas você estava orientando os seus colegas. É isso. Somos um time e não valeu mesmo o gol, né? Ficou confirmado o impedimento. Mas assim, acho que foi no... Parecia a mesma linha ali, né? viu? Lance muito difícil, viu? Olhando assim naquela primeira repetição, não dá pra ter 100% de certeza, não. Mas até que foi rápida a decisão, hein? E pareceu em algum momento que a zaga do Flamengo deu uma desligada, né? E não esperava o Yuri ali, ou confiou demais no impedimento. Acho que a confiança no impedimento, acho que não. Foi no susto mesmo. Mas o Rossi ali faz duas grandes defesas e ia tomar no terceiro ali, que aí, pô, a zaga, ninguém para ajudar. E o Rossi, depois de ter feito 2 milagres a queima-roupa. Garro vem agora, né? Exatamente, Rodrigo Garro entrando no lugar do camisa 19, André Carrígio. Fiquei com a impressão que a comissão técnica perguntou para o Dorival Júnior, a comissão técnica perguntou para o Memphis Depay se ele tinha condição de jogo, e ele disse que tem, que quer ficar. Então, por isso, sai o Carrígio e nenhum dos dois amarelados. E fez um bom jogo o Carrígio, né? Bom jogo, grande jogo. Olha, eu diria que o Dorival surpreendeu, viu? Ele mantém os dois amarelados no campo e ele deixa o time mais leve ainda, né?
Ok que ele tem um jogador a mais e está na vantagem. Mas é um movimento, para quem considera muitas vezes o Dorival um cara mais conservador, ele faz uma substituição ousadinho. E agora ele está com o quarteto em campo. Bidon, Garro, Memphis e Yuri. Bidon. São 16 desse segundo tempo. O Timão está faturando a Supercopa Rei. Vai dando like na live aí. A meta é 1 milhão de likes. Dedo no like. Uma bola longa para o Bidu. Bidu dominou, preparou, tentou cruzar. Pega do Varela. Escanteio para o Corinthians. E foi de um escanteio, numa jogada muito bem ensaiada, trabalhada, com 5, 6 jogadores participando, que saiu o gol do Gabriel Paulista do primeiro tempo. O Memphis está por aqui, o Garro também chega, enquanto isso o Rodrigo Caio e o Felipe Luiz vão conversando. Cobrança do Memphis, deu uma nova ajeitadinha ali na bola. Cobrança curtinha, Memphis para o Garro. Garro para trás, André, rolou, Mateuzinho para o André, será que vai bater? André, chute saiu reto, sem perigo. Supercopa Rei, é na GETV. Bidu. O Paulo César Oliveira, que é o consultor de arbitragem da Globo, concordou com a decisão do árbitro de expulsar o Carrascal nessa volta para o segundo tempo e também com o protocolo, né? O chamado de VAR acontecer ali depois do intervalo e antes do apito inicial para o segundo tempo. Bidu. Desce outra vez o Corinthians. Rolou, passou pelo André, chegou, é do Garro que entrou agora. Memphis ajeitando para Breno Bidon. Vem o Mateuzinho nesse apoio também. Galera curtindo na GTV. A primeira grande decisão do futebol brasileiro do ano. Com as duas maiores torcidas do país. Plata dividiu, ganhou para o Flamengo. Jorginho deixando para o Pulgar. Outra vez o Jorginho, rolou, domínio do Plata. Nossa, pegada do Gabriel Paulista, hein? O Corinthians fica com 3 jogadores amarelados já, né? Bidon, Memphis e agora o Gabriel. Chega atrasado, né? E acaba pegando ali o Plata. Tem falta. Tem o Arrascaeta ali para cobrança. Enquanto isso, Felipe Luiz e Rodrigo Caio continuam conversando, né? Confirmado aí o amarelo para o autor do gol do Timão. Por enquanto o gol do título. Veja o Gustavo Henrique, 1,96 m, está lá na meia-lua. É falta para o Flamengo, é Arrascaeta na cobrança. Já vamos para 20 minutos desse segundo tempo. Olha o Arrascaeta, levantou, passou por todo mundo. Léo Pereira correu e o campo estava acabando. Supercopa Rei, é na GETV. E o Bruno Henrique está se preparando. O Flamengo vai fazer sua segunda alteração daqui a pouquinho. Passamos dos 20 desse segundo tempo. Olha o Yuri no chão. Pulgar de cabeça. Jorginho. Aí vem Gonzalo Plata. Tenta fugir da marcação. Flamengo jogando todo esse segundo tempo com 1 a menos depois da expulsão do Carrascal. Embaixo tentou tirar o Garro. Aí o Alexandre só deixou sair. Cobrou na direção do Arrasca. Fez o giro. Tira Bidon. Briga Plata. Retoma para o Flamengo. 21 minutos. Flamengo tenta pelo menos um empate para levar para os pênaltis. Timão vai ganhando a Supercopa pela segunda vez na história. Desarme do Memphis. Olha o Memphis vibrando com a galera nesse desarme. Ganhou do corpo e mostrou para a galera, ó, tô forte. Ó meu bíceps aqui, ó. Que momento, que imagem do Memphis. E foi tudo.
E ele consegue, nessa possibilidade de recuperar a bola no contra-ataque, ser um jogador mais rápido, que, sabendo que o Corinthians tem muitos jogadores amarelados, na corrida, coloca a defesa do Corinthians também em perigo. Além de ser muito bom na raspada também, né? Bola pelo alto e tudo. Me perdoe, Bruno Formiga. Olha o Léo Ortiz recuando. Aí o Rossi pro Léo Ortiz. Daqui a pouquinho tem mudança do Flamengo. Muito espaço, Arrascaeta recebeu, carregou, rolou pro Paquetá, preparou a devolução, era pro Arrascaeta. Ele protege. E aí o Hugo parece ter sido atingido, hein? Tá no chão o Hugo. Porque o Paquetá dá o passe. Aí vem o Arrasca deslizando e o Ranieri vindo. E o Hugo sai ali do meio dessa confusão toda para fazer a defesa, né? O goleiro sempre corre um risco grande, mas não foi nada sério. O Hugo já vai se levantar. E é um passe que parecia perdido, mas o Arrasca no carrinho consegue chegar nela, né? Na final da Libertadores em 2019, o lance do gol de empate do Flamengo também é assim, né? Ele recebe o passe do Bruno Henrique, a bola é um pouquinho esticada, ele acelera no carrinho e acha o Gabigol no segundo pau e vai sair, o que era desenhado também para onde o jogo foi, né? Fisicamente falando. Segunda mexida, né, Sofia? É isso, entrou o Bruno Henrique com a camisa número 27, no lugar do Arrascaeta, número 10. O Arrascaeta que está voltando agora, ainda parece sem ritmo de jogo, vocês podem falar melhor, a gente viu contra o São Paulo que ele foi mal. E agora Bruno Henrique em campo. E Jorge, e nesse tempo parado, o Dorival conversou com os amarelados, Memphis e sobretudo Breno Bidon, teve uma longa conversa com o volante corintiano. Sofia Miranda, Pedro Rocha, nossa dupla do gramado do Mané Garrincha. E essa bola no braço do Bidu, como você está revendo aí. O Flamengo ganha outra bola parada. Tá difícil para o Flamengo por baixo, né? Com a bola no chão, mas a bola parada pode ser o escape. O Bruno Henrique acabou de entrar, ficam dois do Corinthians na barreira. A microcâmera mostra a movimentação do Hugo Souza. São 24 minutos. Cobrança autorizada. Quem vem? Jorginho, levantamento. Tentou de cabeça o Pulgar, tira a defesa do Corinthians, Varela manda pro tumulto, Mateuzinho briga com o Bruno Henrique, BH desvia pro meio, subiu o Matheus Bidu. Aí vai dar sobra, Pulgar, rolou pro Plata, Flamengo no ataque. Vamos para os últimos 20 minutos da decisão. Ele vai dar uma falta ali, Yuri do Plata. Deu mais uma falta pro Flamengo aí o Rafael Klein. E aí o Danilo sinaliza lá do banco. Jorginho vai para a cobrança. De novo tem bola parada, só que dessa vez é do lado de lá. E o Paquetá chegou. O Jorginho estava ajeitando a bola, mas quem vai bater é o Paquetá. O novo reforço rubro-negro. Garro e Memphis na barreira. O olhar atento do Paquetá. O Léo Pereira fica na entrada da área. Cobrança autorizada, Paquetá, levantamento, Hugo Souza. Tranquilo. Ele acaba se chocando com o Ranieri, hein? E preocupa essa imagem, do jeito que o Ranieri ficou caído ali, tá com a mão na altura do joelho direito. Tomara que não seja nada sério. Lance puramente acidental, né? Que o Hugo acaba caindo por cima das pernas do Ranieri. E ele continua caído, talvez precise do atendimento aí o volante corintiano. Supercopa Rei, é na GETV. E o Hugo Souza demorou para repor. Rapaz... O Klein vai lá, hein? Não é um lance que a gente vê sendo marcado toda hora, né? Ele dá o escanteio. Quando o goleiro... Ah lá, o Hugo tá dizendo, não, foram 5 segundos, professor. Quando o goleiro ultrapassa a regra dos 6 segundos, escanteio pro adversário. Olha lá, ó, o Klein tá fazendo o gesto dos segundos ali, com a mão e tal. E entendeu que o Hugo ultrapassou o limite. Então o Flamengo ganhou no escanteio. E a cobrança do Pulgar vem para a área, só pica
briga Alexandro. Joga de novo lá pro tumulto, era pro Paquetá. Jorginho tenta, afasta Ranieri. Pulgar vem de novo. E ele vai dar falta pro Flamengo, em cima do Pulgar. Fica a dúvida, né, se na verdade não foi em cima do Bidon o primeiro contato, né? Que o Bidon leva o contato, tem um braço ali por cima, ele cai, depois ele atinge o Pulgar e aí o Klein dá a falta. E aquilo que a gente já tinha falado, né? Todo lance do Bidon ou dos amarelados vai gerar esse tipo de pressão. O Bruno Henrique foi em cima ali já, todo mundo indo em cima, pedindo um segundo amarelo pro Bidon, mas acho que um pouquinho de exagero, né? O Bidon cai em cima meio que sem querer, porque ele é puxado no início. E o Corinthians fazendo muita falta sequencial perto da área, né? E a bola aérea do Flamengo é muito perigosa. Dorival agitado. Alexandro se posiciona. Flamengo tem falta. De novo, são dois ali na barreira do Corinthians. O spray tá até um pouquinho atrás ali da barreira. Alexandro, levantamento. Subiu Gabriel Paulista. Bidu, empurrado pelo Pulgar. E tem falta de ataque. Temporada 2026 começou bem demais. A gente já teve a primeira rodada do Brasileirão pegando fogo. Hoje esse clássico das multidões para definir o campeão da Supercopa Rei. E o Cartola vai acompanhar esse ritmo aí, tá? Com o Campeonato Brasileiro de Cartola. Competição que vai premiar o melhor jogador do país com quinhentão, hein? 500 mil reais. Ah, mas eu perdi a primeira rodada. Não tem. Acabou encontrando solução em alguns jogadores da base, mas é um time que principalmente pelos lados joga com os seus laterais ou eventualmente com alas quando está na linha de 3 zagueiros. Porque depende muito desse jogo de profundidade, né? De ataque à profundidade com o Yuri e com o Memphis ali circulando. Então ter a chegada do Caio, que é um jogador mais de ponta, consegue mais para cima, que tem o drible, é um jogador jovem também, e agora também vai chegar o Kaique, que pode jogar pelos dois lados, pelas duas pontas, traz essa característica diferente para o Corinthians. Mas assim, demorou, na minha opinião, para mexer e para tirar jogadores amarelados, porque é um jogo que a qualquer minuto tudo pode mudar. E o Flamengo tem jogadores muito decisivos dentro de campo. Bom, é o Memphis, né, Pedrinho? Exatamente, o Memphis já saindo aqui para a entrada do camisa 37, Caio César, e o outro que sai é o camisa 49, André. O Bidon segue em campo, sai o André para a entrada do Matheus Pereira. Dois dos reforços que chegaram nessa temporada para o Corinthians, e o Dorival quer mais 5 jogadores. Por isso é tão importante para o Corinthians sair campeão e com os cofres cheios nessa Supercopa do Brasil, para o Marcelo Passo conseguir mexer mais no mercado e acalmar o Dorival Júnior, que está muito irritado com essa ausência de reforços. A situação do Corinthians é o famoso cobertor curto, né? Para contratações, para investimentos. Então veio o Caio César fazendo a sua estreia aí, né? Atacante que estava no Al Hilal. 2 mexidas aí, feitas agora pelo Dorival. Menos de 15 minutos para terminar a decisão. Olha esse lançamento aí para o BH. Afasta Gabriel Paulista. Volta a cantar Fiel. O torcedor do Flamengo deu uma animada no segundo tempo quando entrou o Paquetá. Mas agora a torcida do Corinthians aumenta o volume de novo. E quando a bola parar de rolar, você vai seguir com a gente na live da GTV, com toda a festa do campeão, com toda a repercussão dessa Supercopa Rei. Primeiro título do ano no Brasil. Já deu like na live aí? Vamos para 1 milhão de likes, em final pede, ó. Like chama gol, como a gente sempre diz, né? Então você tá esperando o golzinho aí para um lado, para o outro. Dedo no like. E vai se inscrevendo no canal da GTV também. Quarta-feira tem Brasileirão, tem Palmeiras e Vitória, 9h30 da noite na GTV. Ó o Bidu na linha de fundo. Paquetá fez a falta. Quase na bandeirinha de escanteio. Paquetá chega, mais uma vez, ó, usa esse braço. O Bidu vai pro chão. O Corinthians não vai ter pressa para cobrar. E ficou revoltado. O Felipe Luiz chutou ali a mochilinha, né? Térmica ali com as garrafinhas e tal. Tá chamando alguém. Vai ter mais troca. Ele ainda pode fazer mais 3, o Felipe Luiz. Rodrigo Garro na cobrança. Corinthians vai jogar para a área. Garro para o levantamento, buscando o segundo, para quem sabe resolver a decisão. Yuri tá lá, levantamento, desvio de cabeça, Léo Ortiz foi quem tirou. Vai voltar aqui,
Gabriel Paulista. Aí ele abriu. Corinthians vem pro ataque. Corinthians com Caio César fazendo a sua estreia. Recuo de bola para Breno Bidon. Aqui chegando o Garro. Garro vai levantar pro Yuri. Léo Pereira tirou, já tinha impedimento do Yuri. Mais uma vez, o Rafael da Silva Alves lá do outro lado apontou. E o Ayrton Lucas vem aí. Varela. Aí ele volta. Jorginho recomeçando. Trabalho da frente do Léo Ortiz. Briga Paquetá. Ranieri embaixo. Tem jogador do Flamengo caído. Bruno Henrique no chão. Tá mostrando ali o tornozelo. Cebolinha e Ayrton Lucas. Pro árbitro. Cebolinha vem também. Então é um combo aí. São duas trocas. Já no Flamengo. Corte do meio do caminho. Bidon. Volta o Corinthians. Pegada. Léo Pereira chega. Comete a falta. Falta para cima do Caio César. Faz muito barulho a Fiel. E agora vem as trocas aí, né, Sofia? Entrou o Cebolinha, camisa número 11 no lugar do Plata, camisa número 19. Tá saindo o Alexandro, camisa número 26, para a entrada do Ayrton Lucas, número 6. Tá saindo também o Jorginho, número 21, para a entrada do Nico de la Cruz, com a camisa número 18. E imediatamente, ao ver essas alterações, o Dorival chamou o Charles e André Ramalho, as duas últimas do Corinthians, daqui a pouco. O Dorival agora tenta, o Felipe Luiz tenta dar uma resposta aí a esse jogador a menos, dando um time com mais movimentação. Dificuldade no jogo de hoje, né? O Dorival conseguiu armar um arapuca ali que isolou muito o Jorginho do campo. Ele tentou, mas foi difícil para o camisa 21 achar espaço para jogar. Flamengo não mexe mais. Gastou todas o Felipe Luiz. Mais uma enquete lá no chat. Jogo tá resolvido? Aí tem lá as duas opções, sim ou não, né? Vai respondendo lá no chat. Mais uma enquete pra galera. Não esquece do like, hein? Tá bem pertinho da meta de 1 milhão de likes e o like chama gol, hein? Saiu a bola, né? Apesar de todo o esforço aqui do Bidu. Saiu a bola. E o Clay vai ver alguma coisa lá do outro lado, hein? Vai ter troca agora no Corinthians, né, Pedrinho? Exatamente. Saindo os últimos amarelados. Bidon e Gabriel Paulista para a entrada de Charles, 35, e André Ramalho, camisa 5. O Formiga falava agora, né, sobre a sarapuca que o Dorival armou para cima do Flamengo. A gente fala muito de jogador que cresce em jogo decisivo. O Dorival cresce em decisões como essa. A gente viu isso na Copa do Brasil contra o Cruzeiro no Mineirão, depois contra o Vasco de novo, e hoje mais uma aula de Dorival Júnior. Sai muito aplaudido o Gabriel Paulista. E o Klein foi lá chamar o Gabriel Paulista para deixar o campo. E o Bidon também vai embora. Também não mexe mais. O Dorival também já gastou as 5. Os últimos minutos aí, com tanta troca, não teve jogo, né, praticamente. Não teve jogo, praticamente, nesses últimos minutos. Muitas trocas, né? Muitas substituições. Você tem um jogo com 5 substituições para cada lado. Lances de bola parada. O reloginho correndo. Confirmando aquele combo aí do Flamengo. Plata, Alexandre e Jorginho foram embora. De la Cruz, Cebolinha e Ayrton Lucas entraram. O Flamengo tem menos de 10 minutos do tempo regulamentar para buscar o empate e levar para os pênaltis. E no Corinthians, as entradas do André Ramalho e do Charles. Olha esse lançamento. Será que o Ayrton Lucas vai chegar? O Mateuzinho vai chegar antes. Vai proteger. Escanteio. Mateuzinho foi tentar ali, ó. Mas a bola bateu nele mesmo. Escanteio para o Flamengo. Everton, Cebolinha cobra. Hugo tá ali. Mantém o time ligado na pequena área. Cebolinha para o levantamento. Tentou Léo Ortiz. Deu uma puxada.
de fundo, é tiro de meta. Corinthians vai se aproximando do título da Supercopa Gay. Flamengo vai chegando à terceira derrota consecutiva em 2026, hein? Um início de ano com o qual o torcedor do Flamengo não estava contando até agora, né? Olha o Varela aí, ó, vai recuar. O Flamengo também não estava contando com quadrangular de rebaixamento do Carioca. Tem esse risco, né? Próximo sábado o Flamengo vai jogar às 9 da noite contra o Sampaio Correia na última rodada para evitar esse constrangimento do quadrangular do rebaixamento. E a GTV vai mostrar esse jogo sábado que vem, 9 da noite. Flamengo e Sampaio Correia. Pegaram o Cebolinha. E rapaz, aí o Caio César ficou segurando a bola. O De La Cruz foi lá, levou bola, levou Caio César, levou tudo. De novo aí a falta do Charles, 40 minutos. Falando em Campeonato Carioca, amanhã tem Madureira e Vasco aqui na GTV. 8 da noite. O Flamengo tá de olho, né? Tá de olho nos resultados aí, fazendo muitas contas no Campeonato Carioca. Amanhã, ao vivo, com imagens aqui na GTV. Ayrton Lucas adiantou demais, perdeu a bola. Garro se manda. E aí o Corinthians contra-ataca. Lá vem Garro na velocidade. 4 do Corinthians, eram 3 do Flamengo. Só que aí, impossível o Caio César chegar nessa. De La Cruz, menos de 5 minutos para terminar em Brasília. De La Cruz esticou. Cebolinha dominou. Mateuzinho chega no carrinho. Dorival Júnior se aproximando de mais um título. Num trabalho com tantas dificuldades, com tantos problemas. Dorival faturou a Copa do Brasil e vai faturando a Supercopa. Olha o lançamento para o Paquetá. Sozinho, completamente sozinho aqui na linha de fundo. Contra 2. O Paquetá saiu com bola e tudo. Tiro de meta para o Corinthians. A festa por enquanto é da Fiel. O Corinthians foi muito dedicado, né, na marcação, em tirar os espaços, em dobrar a marcação em alguns momentos, soube usar muito o homem a mais, né? O Corinthians se expôs muito pouco, assim, apesar do Dorival ter feito substituições que a gente considerou até ousadas ali. O Corinthians foi muito seguro quando teve o seu homem a mais no segundo tempo inteiro. Então correu poucos riscos na segunda etapa. Então, assim, é um jogo de muita disciplina defensiva desse time do Corinthians, né? Cedendo muito pouco espaço ao Flamengo e de uma entrega individual gigantesca, né? Física e tática. Somos 4 milhões de pessoas na live, hein? Valeu demais! Que começo de ano, é só começo, hein? 2026 vai ser histórico na GTV, hein? Caio César. Aí esse toquinho é para trás. Ranieri. Matheus Bidu. Flamengo tentou recuperar. Aí o Lucas Paquetá vem buscar. Ranieri colado nele. Passe para o Cebolinha. Volta com o Ayrton Lucas para o De La Cruz. O tempo vai ficando curto para o Flamengo. De La Cruz é derrubado. E aí é um outro ponto da segurança do Corinthians. Quando precisou, o time do Dorival não teve nenhum pudor de matar o jogo com falta lá atrás para evitar qualquer risco, né? O Corinthians fez o dobro de faltas que o Flamengo e faz parte. Paquetá rolou, ficou à frente do Bruno Henrique. Ficou cumprido ali o passe do Paquetá. O que é muito claro também é que o Flamengo ainda precisa evoluir bastante fisicamente. É o terceiro jogo do time titular na temporada, se envolveu numa situação complicada ali no estadual. O do Corinthians já é o 7º jogo, mas a gente tem visto essa dificuldade física nos últimos jogos, mas também algo que precisa ser visto nesse time do Flamengo é como se comporta realmente contra times fechados, que fazem linha de 5, como eu já falei aqui ao longo do primeiro tempo, porque tem tido essa dificuldade há mais tempo do que esse início de temporada. Então é um ponto para ficar de olho. Tirou ali o Cebolinha, brigou Ayrton Lucas, a bola bateu do Ayrton Lucas de volta. É isso mesmo, tá certo o árbitro. Só para trazer em números, 22 faltas nesse momento para o Corinthians, 10 para o Flamengo.
Vamos entrar no último minuto. Torcedor do Flamengo ainda tentando manter a esperança. Mas o time vai tendo um começo de temporada difícil. A Fiel comemora. Essa bola ganha altura. Bidu. Recomeça. Ranieri. Pressionado ali pelo Paquetá. Aí ele rola para o André Ramalho. Bruno Henrique aperta. Bola estourada em cima do BH, mas voltou no André Ramalho, né? O lateral é para o Flamengo. E o Bruno Henrique estava ali meio que chamando todo mundo, né? Para fazer uma pressão. Vamos bater 45. Vamos ver quanto tempo a mais vai dar o Klein. A bola é para o Corinthians mesmo. Cobrança do Mateuzinho. Passou ali pelo Léo Pereira. Subiu o Léo Ortiz. Caio César brigou. Bandeira tá dando bola para o Flamengo. Caio César ficou caído ali, reclamando ter sido atingido. Klein vai esperar. Pediu para segurar. Vamos ver de novo. É porque o Léo Ortiz, ele atinge o Caio César. Cara, é na frente do Bandeira, hein? Mas é na frente do Bandeira, rapaz. Ninguém quer se comprometer, né? Que loucura, hein? 45. Jorge. Oi. Público, 71.244 pessoas. Para ter uma ideia, a renda desse jogo de hoje, meus amigos, 12.690.000, uma das maiores rendas da história dos últimos anos do futebol brasileiro. Rapaz, quase 13 milhões de reais. Que arrecadação, hein? Desce o Flamengo, Léo Pereira. Primeiro minuto de acréscimo já foi, levantou pro tumulto, subiu o Gustavo Henrique. O Paquetá subiu com ele, na sequência tem falta para cima do Yuri. Falta foi do De La Cruz. Vamos até 52 minutos, hein? Plaquinha subiu com 7. Nesse lindo fim de tarde, início de noite na capital federal. Corinthians repetindo o placar de 1991, né? Naquele título de Supercopa, justamente entre Corinthians e Flamengo, o jogo disputado no Morumbi, foi 1-0 naquela ocasião. O Corinthians vai repetir na dose agora. Sem pressa, cobrança do Hugo. Brigou aqui embaixo Charles. Aí ganhou Caio César, tirou do Ayrton Lucas, pode pintar o segundo, rolou pro Yuri, girou, bateu na trave, bate no Rossi. Tem rebote, Matheus Bidu mandou pro meio, tirou Léo Ortiz. Era pra matar a decisão e tem falta em cima do Paquetá. E rapaz, o Pulgar divide ali com o jogador do Corinthians que tá caído, hein? O árbitro mostrou amarelo para alguém que a gente já vai identificar. Tem jogador do Corinthians no chão. E Yuri Alberto teve a chance de definir, de fazer o 2-0. E a trave impediu. Na roubada de bola muito esperta do Caio César. Ela bate na trave, bate no pé do Rossi. E depois o Léo Ortiz corta o cruzamento do Bidu. O torcedor já estava com um grito, pequeno corintiano, né? Estava com um grito entalado ali. O jogo vai até 52. O Léo Ortiz se manda lá para frente. O Flamengo tenta empatar e levar para os pênaltis. Corinthians vai faturando pela segunda vez na história a Supercopa. O campeão da Copa do Brasil vai desbancando o campeão brasileiro. O Dorival agitado. O Rossi na bola longa. Conseguiu cortar o Gustavo Henrique. Aí tem falta em cima do De La Cruz. Falta foi do Yuri. De La Cruz quer bater rápido. Caio César não quer deixar não. De La Cruz cobrou. 48. Ayrton Lucas. Olha o cruzamento. Aí Léo Ortiz subiu. Sobrou Paquetá. Perdeu! Incrível na risca da pequena área. O Paquetá mandou pro alto. Era a bola do empate na decisão. Ela chega pro Paquetá. Ele tem o tempo de ajeitar. E sobe muito. A finalização é tiro de meta. Que isso, hein? Ele acaba pegando muito embaixo ali na bola e ela vai muito pra cima, mas era
a bola do jogo do Flamengo para conseguir esse empate. Impressionante o gol que o Paquetá perdeu agora. E assim, errou por muito, viu? A bola, assim, não é que passou perto, ela foi muito alta, né? Ele pega muito embaixo. No domínio ele já bate, né? Talvez se ela tivesse caído um pouquinho a mais, ele ainda ficou pedindo um toque ali de alguém depois da finalização, mas não houve nada. Era a bola do jogo para o empate e para carimbar um retorno que seria enorme para o Paquetá. A Fiel explode, 49,5. O jogo vai até 52. Caio César tentou o chapéu do Bruno Henrique. Aí o Bruno Henrique pega a bola de volta. Leva a trombada, tem falta. 50 minutos, vamos bater na Supercopa Gay na decisão. Vai dando like nesse finalzinho tenso, nervoso. São os últimos 2 minutos. Like na live. E o Rossi quis espertamente jogar a bola para frente. O Klein falou, não, bonitão, mais atrás. Rossi vai mandar para o tumulto. O Léo Ortiz se mandou. Os zagueiros do Flamengo viram atacantes. Rossi na entrada da área. Gustavo Henrique ganha mais uma. No alto é muito difícil ganhar do Gustavo Henrique. Quase 2 metros de altura. Voltou para o Varela. Pegou nas costas do Garro. Yuri dá o chutão. Corinthians gasta o tempo. 1 minuto e meio. Vai correr desesperado De La Cruz para bater o lateral. Cobrança rápida, vem Flamengo, vem Rossi. Flamengo tentando levar para os pênaltis. Corinthians faturando o título. Paquetá subiu. Léo Pereira mandou para a entrada da área. Ganha André Ramalho no alto. Paquetá tem o rebote. O Klein manda tudo seguir. Ayrton Lucas vai chegar cruzando. Levantou para o tumulto. Léo Ortiz subiu. Tem falta de ataque em cima do Gustavo Henrique, que vibra muito. O Dorival chama o torcedor. E o Corinthians mostra em lances assim o espírito de decisão que ele entrou hoje. O espírito de final, de batalhar por cada bola. Foram 90 minutos assim. E agora faltam poucos segundos para o título. 30 segundos para terminar. O Hugo não tem pressa. O Dorival agitadíssimo na beira do campo. Dorival tá mudando seu estilo, né? Não é mais tão tranquilão. O futebol brasileiro não deixa ninguém tranquilo, ninguém zen, né? Léo Ortiz. Aí é bola longa. Cebolinha subiu. Afastou André Ramalho. Voltou De La Cruz. Afastou André Ramalho de novo. E vai sobrar pro Yuri para matar a decisão pro segundo. Por cobertura. É golaço! Yuri Alberto chapelando Rossi, completando de cabeça no campo. Bandeira levantou, anulado o gol, não vale o gol do Yuri. Checagens bem rápidas hoje, né, desses gols aí. Oi, Pedrinho. Exatamente, o detalhe é que a comemoração, esse vídeo vai viralizar depois. O Yuri Alberto deu um abraço no Alex Escobar, que ele foi pular a placa de publicidade, caiu em cima do apresentador do Globo Esporte do Rio e deu um abraço nele na sequência, mas não valeu de nada, o gol foi anulado. Mas ó, vai ser gol, hein? Condição do Yuri é na boa, vai ser gol. Não gritei à toa, não gastei o grito à toa. E vou te falar que a imagem no ao vivo ela já era bem clara, né? O gol vai ser confirmado, gente. Pelo que a gente tá vendo aqui, não tem nem dúvida. O gol vai ser confirmado. Traçaram as linhas e agora a notícia tem que chegar pro Klein. 52 minutos, já estamos com 53,5. Atenção! Atenção! Gol do Corinthians! E é fim de jogo em Brasília! Esporte Clube Corinthians Paulista, um gigante do futebol brasileiro. Começou 2026 da mesma forma que começou e
sentimento que esse torcedor hoje mais vai sentir de como esse time competiu durante 90 minutos, de como esse time foi atento, ligado, dedicado, e orgulho do tamanho dessa instituição, que passa por tudo que passa, por gestões que deveriam cuidar muito melhor desse clube. Mas a grandeza do Esporte Clube Corinthians Paulista é algo que transborda e faz o Yuri Alberto cair em lágrimas. Ele que fez gol na decisão da Copa do Brasil em 2025. Mais um gol do Yuri Alberto em decisões. Ele que já passou